Vai. Calma, deixa eu explicar. Quer que eu comece? Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu me chamo Yasmin. E eu me chamo Lucas. E aqui nós vamos contar como nós nos conhecemos. Gente, antes de começar, eu gostaria de estar deixando um salmo aqui, que é um salmo que descreve bastante tanto a minha história antes de conhecer o Lucas, quanto que eu acredito também que é a dele. Eu vou deixar aqui um salmo e você possa refletir, porque aqui nós queremos gravar esse vídeo tanto para poder contar nossa história, mas para que também muitos jovens que vão estar vendo esse vídeo, que ainda estão solteiros, possam entender que esperar no Senhor vale a pena. O salmo que eu vou estar deixando aqui é o Salmos 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, antes de contar a nossa história, eu gostaria de dizer que antes de eu conhecer o Lucas, uma das passagens e da palavra que o Senhor mais palestrava no meu coração era essa. E eu não entendia muitas coisas. Eu me lembro que foi um tempo em que eu estava gostando de uma outra pessoa. Só que o Senhor todo o tempo estava me dizendo que não era essa pessoa para minha vida. Não era essa pessoa que Ele tinha projetado para mim. Não era essa pessoa. Então, muitas das vezes eu pedi uma resposta a Deus através da palavra dele. E ele falava, espera com paciência. Então foi um salmo que, no meu momento, assim, no meu tempo, né, quando eu era solteira, Deus falava muito comigo. Todas as passagens, assim, a palavra que Deus mais falava comigo era sobre esperar nele. E foi um momento, assim, que antes de eu conhecer o Lucas, eu tava tendo um sentimento por um menino. Só que em todo tempo o Senhor mostrava pra mim que não era ele pra minha vida. E aí, pra resumir assim, chegou um determinado dia em que eu entendi isso. Foi muito doloroso pra mim, porque foi uma pessoa que ali criou um certo, vamos dizer assim, em outras palavras, me iludiu, né? Fingiu ter sentimentos, era aquela coisa muito duvidosa. Então, querendo ou não, eu sofri bastante com isso. A pessoa se afastou e deixou lá com os meus sentimentos. Então foi num dia que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu entrego a minha vida sentimental ao Senhor, e a partir de hoje eu vou trancar o meu coração, para somente quando a pessoa certa aparecer, eu abrir. Então eu te dou a chave, eu vou trancar meu coração. Então a partir de hoje, eu literalmente naquele dia, eu decidi que eu não iria mais abrir o meu coração para qualquer pessoa. E por causa dessas coisas, eu tinha perdido completamente a esperança. Quem me conheceu no passado, as pessoas que antes, outra hora, eram meus amigos ou amigas, sabiam que eu sempre fui uma pessoa muito... que eu sempre me diminuía muito, me sentia inferior. E pra mim eu nunca ia viver isso, por mais que era um sonho do meu coração. Ter alguém ao meu lado, ser amada por alguém, enfim, acima de tudo isso, viver um propósito da parte de Deus ao lado de alguém. Eu achava que isso era impossível pra mim, porque eu achava que ninguém iria me olhar com os olhos como ele um dia olhou, né? Eu achava que eu nunca ia ser amada. Eu achava que pra mim era uma realidade muito distante pra mim. Diferente de outras pessoas que sempre viviam isso. Então, por mais que eu tinha esse sonho, eu pensava assim, eu nunca vou viver isso. Eu nunca vou ser amada dessa forma, porque eu já tive muitas decepções. Antes de ser cristã, eu nunca fui amada por ninguém, né? Eu sempre gostei de muitas pessoas, mas a maioria das vezes não era recíproco. A única pessoa que verdadeiramente me amou quando eu encontrei foi o nenenzinho aqui, gente. Foi o único que teve ali essa reciprocidade. E, enfim, agora para não ficar somente nas minhas palavras, né, que eu falo muito, vamos direto ao ponto. Quem começa? Como você estava quando, antes de me conhecer? Antes de eu conhecer a Yasmin, estava passando por um momento difícil. E isso aqui é interessante, porque todas as vezes que você está passando por um momento de adversidade, por um momento de tribulação, por um momento, né, de angústia ali, Deus sempre vai colocar alguém nas nossas vidas. E não foi diferente na minha. Não somente colocou alguém naquele determinado momento, mas alguém para caminhar, para poder andar, para poder estar comigo em todo o tempo. Então, jovem, você que quer se relacionar com alguém, se relacione com alguém que é do altar, se relacione com alguém que tem propósito, se relacione com alguém que não só ame seu corpo, mas te ame por completo, que verdadeiramente veja quem você é do lado de dentro, que te valorize, que ama o seu caráter. Porque tem muitos no dia de hoje que vai pelo corpo, mas se decepciona pelo caráter. Então,
além, acima do corpo, devemos valorizar quem a pessoa é do lado de dentro. E voltando, estava passando por um momento de adversidade, um momento de batalhas, de lutas na mente, porque todo cristão vai passar por essas lutas, todo cristão às vezes vai se sentir sozinho, todo cristão vai passar por um momento de dificuldade. Então eu estava passando por um momento de dificuldade e Deus enviou a Yasmin para estar ao meu lado. Porque eu acho que se talvez eu não tivesse entrado na minha vida naquele determinado momento, eu acho que talvez eu já teria saído da igreja, estaria fazendo alguma coisa, porque eram muitas lutas. E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não acha ninguém. Mas Deus é tão misericordioso que Ele envia alguém para estar ao nosso lado. Mas antes de tudo isso acontecer, eu já tinha saído de um relacionamento. Eu estava basicamente aí uns 5 anos na espera do Senhor. Isso aqui é interessante. Independente do tempo, continue esperando no Senhor. Não se precipite. Não tente buscar com as suas próprias mãos, porque vai ter consequência. Porque a gente vê em tudo isso, né? Como somos cristãos, devemos falar de Bíblia, devemos falar. O pregador gosta de pregar. A gente vê o exemplo de Sara e a sua serva. A promessa foi para Abraão e Sara, mas Sara se precipitou, né? Queria ajudar a Deus. Mas quando Ele fala, Ele não precisa da nossa ajuda. Ele faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então espere, confie, mesmo que demore. Deus tem uma bênção preparada para a tua vida. Então, gente, vamos lá, que se deixar ele prega. Meu Deus! O pregador não pode perder a oportunidade. Não é somente um vídeo. Estamos evangelizando. Meu Deus. E aqui a gente tá sendo 100% verdadeiro, gente. É um vídeo assim, que tá mostrando assim, a gente tá contando realmente detalhes. Na hora, sem roteiro. Sem aquela coisa ali de enrolação. Talvez fique um vídeo grande, mas a gente vai chegar lá e vai contar a nossa história. Então, gente, eu conheci o Lucas numa pizzaria, de uma forma bem aleatória. Onde o cristão gosta de estar comendo, meu Deus. Bem aleatória. Aí uma amiga minha me chamou pra poder eu ir com ela na pizzaria. Isso foi na primeira vez. Na primeira vez ela me chamou pra poder ir com ela e tal, que ela tava conhecendo uma pessoa, só que eu iria, né, acompanhar ela. Nessa primeira vez, o Lucas, ele não foi, mas ele foi convidado, porque esse menino que essa minha amiga estava conhecendo é amigo dele. Que não era chegada a hora, tinha que esperar o tempo. Aí, nessa primeira vez, o Lucas, ele não foi. E aí eu fui com ela, eu conheci, né, o amigo dele, que hoje também é meu amigo. E enfim, na segunda vez, só que até então eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que ele iria, não sabia quem ele era, né, eu não sabia que eles estavam planejando ir nós 4. Pra mim só iria eu, ela e o tal menino, né, que ela tava conhecendo. Aí, na segunda vez, eles foram de novo, marcaram de novo. E aí ela me falou, gente, vamos e tal. Já tinha conhecido ele, então já tinha pegado meio que uma intimidade e tal. E aí, enfim, fomos. Só que de última hora, ela pegou e falou assim, nas minhas palavras, que eu não lembro exatamente. Mas ela falou assim, Yasmin, você vai me matar, né? Aí eu falei, o que foi? Por quê? Aí ela falou, então, eu pedi pra poder, o fulano, ele levar um amigo. Aí eu falei, o quê? O que você fez? Meu Deus do céu. Porque a gente tinha pavor, tipo assim, de sair assim, porque quem é de fora, já vê logo 4 pessoas, já ia pensar logo que tava ali em casal. E eu tinha preocupação muito com isso, porque eu não gosto, assim, sabe, tipo, de que ninguém fique vendo nada, sabe? Eu não gosto dessas coisas, não gosto. Então aí eu fiquei assim, não acredito, não queria ir. Só que como já tava marcado, reservado tudo, não tinha como de última hora, já tava em cima da hora mesmo de cancelar. Aí eu falei, tá bom, me envia uma foto dele aí. Ela me enviou uma foto Mandou dele. Mandou foto do varão. Pra saber como é que ele era. Aí ela foi lá e enviou a foto. E aí eu falei, achei ele muito feio. Mentira, ela se arrepiou todo dia. Meu Deus, que varão Achei é esse? ele muito feio. Falei, caraca, não acredito que você fez isso, cara. Meu Deus do céu. Vai ficar uma situação completamente confortável. Eu falei assim, porque tipo, ela iria ficar com o menino, tal menino que ela ia estar conhecendo, né? Ali ficar, eu digo, perto dele. Como que eu ia ficar perto de uma pessoa que eu nem conheço, eu nem conhecia ele, pra poder conversar aquela coisa? Eu sei que vocês vão me entender, tipo, fica uma coisa desconfortável quando você não conhece a pessoa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Mas aí, enfim, vamos, né? Vamos.
E aí, nesse dia que a gente se conheceu, eu e o Lucas, ele tava, nós, né, todo mundo junto comendo, foi um dia muito legal, porém eu não falei muito com ele. Eu não conversei muito com ele, a gente não dialogou muito. Só eles dois mesmo, né? Ali a gente ficou todo mundo conversando junto. E depois eles dois, mas a gente mesmo não falou tanto, né? Só perguntou uma hora ou outra de qual igreja eu era e tal. Escola bíblica. Porque cristão tem que falar de igreja, né? Não pode E foi um dia muito legal, a gente conversou conversar praticamente outro assunto. só sobre igreja e tal. E aí depois foi todo mundo embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que ele me seguiu no Instagram. Vi que ele me seguiu no Tem Instagram. que ver, né? Quem é. Aí ele eu vi, mas eu não aceitei. Passando para lembrar também que ele tinha me convidado na primeira vez que ele estava conhecendo essa menina. A gente fala assim, ele e ela, porque no decorrer do tempo aconteceu algumas coisas, então a gente quer não falar a respeito do nome deles, Não mas tem muita necessidade de ele falar. vendo esse vídeo, eles vão saber que é eles. Mas eles são uma bênção na nossa vida. Só relembrando que ele tinha me chamado na primeira vez que ele foi ver essa menina, só que não teve como eu ir, que eu estava no encerramento, né, ali da igreja e tal, uma confraternização ali. Aí eu falei, poxa, não dá pra mim ir. Não, tá na benção e tal. Então, aqui a gente também aprende uma coisa, que quando é pra você estar num lugar, você vai estar independente de tudo. Deus vai usar a pessoa para te abençoar, Deus vai enviar recursos, vai enviar alguém para estar ali. Então, só que não era naquele momento, naquele dia. Aí chegou a outra vez, ele foi e me mandou mensagem. Vamos lá comigo e tal. Vai ter uma jovem de Deus abençoado. E acabou que foi para lá. Só que isso aqui eu só descobri depois, né? Que ele, assim que ele me viu, ele não teve nenhum, nem eu pra ele, né? Porque eu achei ele feio de primeira, achei muito feio. Então, e eu também não queria conhecer ninguém, gente, porque como eu contei aqui no começo, eu sempre sofri muito nessa área. Então, pra mim era impossível, eu não queria ser machucada. E aí fui machucada, então aí mesmo que quando eu fiz aquela oração a Deus, que eu via Deus, a presença de Deus foi tão grande no meu quarto, que Deus falou, espera que eu tenho o melhor pra você. E foi aí que eu tranquei de fato meu coração. Então, tipo assim, eu tava num tempo que poderia vir qualquer pessoa, mas eu não tava nem um pouco afim disso, sabe? Eu não tava nem um pouco afim. E sempre queria só amizade mesmo. Enfim, só essas coisas mesmo. Então eu não tava nem um pouco afim. E ele apareceu num momento que, tipo, eu não queria. Eu apareci num momento na vida dele, talvez, que ele não tava esperando. E é assim que Deus faz. Quando a gente espera com paciência, como eu citei o salmo aqui, Deus ele age. Porque Deus ele não age quando você está desesperado. Deus ele não age quando você está esperando. Quando você quer muito aquilo ali. Deus ele age somente quando a gente descansa nele de fato. O que é descansar em Deus? É você depositar completamente sua confiança em Deus e descansar. Porque a preocupação em si do cristão é se preocupar com as coisas que é do Pai. E quando a gente se preocupa com as coisas que é do alto, se preocupa com aquilo que Deus estabeleceu pra gente se preocupar, Ele vai trabalhar naquilo que a gente precisa. E depois que eu fiz essa oração a Deus, que eu chorei ali, eu tenho costume de escrever cartas para Deus, então eu tenho um diário que eu escrevo cartas para Deus, ali, sabe, me lamentando, falando, poxa, Senhor, será que eu nunca vou ser amada? Será que ninguém nunca vai me olhar com um olhar, né, ali, tipo, de alguém que me ame, né, de uma certa forma, independente da forma como eu sou. E eu escrevia muitas coisas para Deus. Só que pra mim, né, escrevia ali e tal, mas mal sabia eu que Deus, ele via tudo, ele vê tudo, né? Ele contempla. Então ele tinha um plano muito maior na minha vida. Então foi aí que eu realmente descansei em Deus. Eu fui buscando me aproximar mais de Deus e a cada vez mais se preocupar com as coisas de Deus. Isso também é um ponto muito importante. Porque a pessoa certa não vai aparecer quando você estiver distante de Deus ou você não estiver ocupado com Ele, com as coisas de Deus. Porque não adianta a pessoa aparecer e te afastar dele. Então Deus sabe o momento certo de agir, de trabalhar. E eu sempre orava a Deus e falava, Senhor, se eu tenho um relacionamento um dia, eu quero que seja um relacionamento de propósito. Não somente para alimentar a carne, essas coisas, não. Mas um relacionamento com um propósito. Um relacionamento que tenha propósito. Então, não quero que seja qualquer pessoa. Então, por isso que eu tive muitas oportunidades. Veio muitas pessoas, mas eu nunca abri meu coração, porque eu falava pra Deus, eu quero a pessoa ideal, a pessoa certa e que tenha propósito. Porque também não existe aquela coisa de namoro evangelístico, né?
Não tem como você querer se relacionar com alguém que é do mundo e tentar trazer ele para a presença do Senhor. Não vai dar certo. Mais fácil ele te levar para o mundo. Então, a Bíblia também fala sobre julgo desigual, né? Então, a gente tem que se relacionar com alguém que é da mesma linhagem, que é da mesma forma ali como a gente está. Não queira se relacionar porque não vai dar certo. E aí foi aí que eu descansei em Deus, me preocupei com as coisas dele, fui tirando a minha mente disso, fui focando mais em mim. Depois da pizzaria, a gente criou um grupo no mesmo dia, beleza, um amigo dele criou. E nesse grupo, a gente tava ali praticamente zoando aquela coisa, mas também a gente acabou criando um propósito ali de ler a Bíblia e tal. Só que não durou muito tempo o grupo, né? Não durou muito tempo. Na época ele tinha colocado até o nome assim, quarteto, né? Porque era ele com ela e Eu nem lembro mais o nome. Aí, como a gente tinha falado, né, ali e tal, botaram o nome ali, aí a gente ali conversava muito, conversava bastante, né? Só que quem me conhece sabe que eu falo bastante. Aí chegou um determinado momento que eu acabei ficando em silêncio. E foi aí que a parte que Jeová trabalhou no coraçãozinho. Não. É porque uma das pessoas que mais falava no grupo era a gente, né? Eu falo muito, gente. Aqui eu tô gravando, eu tô falando demais, eu tô até vendo como que eu vou ficar assim, eu vou ficar gigante. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Então aí ele era uma das pessoas e eu também, e a menina também era uma das pessoas que mais falava no grupo. Porque na época o jovem lá ele trabalhava, então não conseguia. Na maioria das vezes ele só falava de noite, porque ele estava trabalhando. Aí, como ele falava muito no grupo, era uma das pessoas que mais falava, ainda mais quando era assunto de Bíblia, se empolgava, eu fui lá e percebendo que ele foi ficando meio ausente, foi ficando meio distante. Era Jeová já trabalhando. Foi ficando meio distante e tal. O cachorro de Lucas, ele tá aqui com a gente, aí tá sendo quase impossível gravar. Ele gosta de Mas a gente vai mostrar a realidade aqui, não vamos perder o foco. Pode perder o foco do vídeo não. Vamos voltar, recapitular aqui. Aí, Lucas, ele parou de falar um pouco. Eu falei, ué, gente, estranho. Ele não tá falando no grupo. Olha o cão tentando. Que ele é a pessoa que mais fala no grupo e tal. Ai, meu Deus. Calma. E aí, Lucas, ele foi ficando um pouco ausente. Que ele era a pessoa que mais falava. Aí eu fui estranhando isso. Aí eu fui lá e falei, mandei mensagem pra minha amiga e falei assim, ué, aquele menino não tá falando tanto e tal, será que aconteceu alguma coisa? Aí, pra resumir, ela falou assim, manda mensagem, nada a ver. Manda mensagem pra ele, porque eu não tenho como mandar mensagem pra ele, vai ficar uma coisa meio estranha. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí fui lá e mandei mensagem. O que eu mandei mesmo? Não há coração que Jeová quebre. Mentira, nem posso senti nada. Eu posso quebrar. Então não desista, Val. Você tá orando por alguém, não desista. Aí eu mandei o quê? Você lembra da mensagem? Oi, paz, tudo bem? Alguma coisa assim. Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Por que você tá ausente? Ah, uma coisa assim, por que você tá ausente e tal? Aí você acha, vamos falar a realidade. Aí você acha Nada que é alguém que não tem sentimento. Não tá assim, calma mensagem, neném. Nada a ver. E era só pra saber como tá. Ah, mas agora é sério, ele sabe que naquele momento não tinha nada. Aí foi lá, nisso a gente começou a conversar, ele falou, aí o que você tava? Por que você tinha sumido mesmo? Não tinha não motivo, acho que, tipo, só não respondeu ali, talvez estava ocupado. Aí foi lá, nisso a gente começou a conversar, sem parar. Até hoje, desde aquele dia foi conversando. Só que, nesse tempo a gente foi virando amigo. E aí essas duas pessoas, né, o amigo dele, a minha amiga, que estavam se conhecendo, infelizmente eles não deram certo. Então o grupo não existiu mais, por isso que eu falei que não durou tanto tempo. O grupo não existiu Acho mais. que não durou nem 2 meses. Não existiu mais, mas a gente saiu do grupo. A gente continuou se falando e a gente foi criando uma amizade e tal, mas até então ele não tinha sentimento nenhum. Por quê? Porque o Lucas, ele, em relação a pessoas, assim, ele sempre gostou de pessoas, né, da cor dele e tal, ele tinha a preferência dele. E eu também sempre gostei de pessoas apenas da minha cor. Portanto que eu enchi a boca para dizer que a pessoa que eu ia casar ia ser da minha cor e tal. Só que eu tinha sonhos, eu tinha muitos sonhos, como se Deus mostrasse ele pra mim que não seria alguém negro, né, alguém moreno e tal. E eu tive um sonho que eu até ficava meio que indignada, que mostrava ali que não era. Mas aí todo mundo me falava, Irmim, você vai acabando ver que a pessoa não vai ser... Você vai acabando ver ali que a pessoa não vai ser como você quer. Porque às vezes você tá pedindo tanto, quer tanto que seja dessa maneira,
vai chegar lá, então todo mundo fala pra mim, vai ser branco, vai ser uma pessoa branca, sabe? Só de tanto que você tá pedindo uma pessoa, você deseja uma pessoa, então, tipo, eu não tinha atração por pessoas brancas. E ele também nunca teve atração por pessoas negras. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu Deus. E aí, a gente foi virando amigo, foi conversando diariamente, a gente conversava sobre tudo. Tipo assim, nessa fase que a gente era amigo, a gente conversava sobre tudo, tipo, perguntava tudo. E eu sou curiosa, eu falo mesmo. E eu fui começando a... Desde o dia que a gente se conheceu na pizzaria, eu achei ele apenas legal. Achei ele apenas legal. Então, quando a gente foi conversando, né, virando amigo assim, eu fui vendo que ele tinha muitas qualidades, das quais eu pedia a Deus, né, da pessoa ali. E uma coisa assim muito parece simples e boba era tipo essa questão, que eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu falo muito, eu sinto muito, sabe? É sempre muito. Ou é tudo ou é nada comigo. E uma coisa bem interessante que, né? Teve uma vez que ela falou assim, Lucas, se eu for me relacionar com alguém, eu quero que essa pessoa esteja a mesma essência, o mesmo caráter que você, porque eu sei que a pessoa que se relacionar com você, ela vai ter muita sorte. Ele não enjoava de mim, gente, porque eu falo muito, eu gravava áudio assim, grande, ele sempre fala assim, eu vou te ouvir, eu tenho até mensagem salva, eu vou te ouvir, pode mandar no áudio, você pode mandar áudio, não sei quantos minutos que eu vou estar sempre te ouvindo. Só que até então, sempre foi carinhoso, sempre me tratou bem, com todo respeito, mas ele não tinha nenhum sentimento. Seja educado. Ele sempre foi muito... Ele é uma pessoa educada. Ele trata todo mundo bem. Então, ele sempre me tratou bem. Sempre. E a gente conversava nisso sobre Bíblia, perguntava um sobre o outro, conversava sobre futuro, assim, não no sentido de ter um sentimento, mas tipo assim, como que você quer que seja a pessoa que você quer pra você, né? Essas coisas assim. O que você quer ser no futuro, qual a profissão. Até de madrugada, era sempre assunto ali de Bíblia. Teve vez que a gente começar de noite e acabar quase 4 horas, 5 horas da manhã. Não conversando besteira não, jovem, pelo amor de Deus. Era sempre porque a gente sabe que na madrugada é um perigo, então... Era sempre sobre Bíblia, sobre, enfim, futuro, sobre coisas assim. E eu ia perguntando mesmo. Depois que eu peguei intimidade com ele, mesmo que eu fui perguntando, fui ali, mas até então não tinha sentimento. Aí, ele, nesse meio tempo, é uma pessoa que falava comigo sempre, todo dia, ele começou a ficar estranho. Ele começou a não conversar tanto, demorar pra responder. Eu fui percebendo, cara, isso tá estranho. É porque a mulher sempre sabe. Então, já, toma cuidado, não se afaste da hora não que ela sabe. Se ela não souber, ela hora que Deus revela. Aí eu falei assim, tem certeza que ele tá conhecendo alguém? Porque até então ele falava, deixava bem claro pra mim. Eu não sei se isso foi antes ou depois que a gente já expressou nosso sentimento pelo outro. Mas ele sempre deixou claro e falou, Yasmin, o dia em que eu tiver sentimento por você, eu vou te falar. Mas o que ele quis dizer pra mim? Eu não vou dizer que eu gosto de você por emoção, por carência, pra poder te iludir, não. O dia em que eu realmente tiver sentimento por você, eu vou falar. Então, olha a preocupação dele, né? Em não me deixar ferida, em não machucar o meu coração, né? A preocupação dele em não machucar o meu coração. E o que eu falava também pra ela direto, quando você for se relacionar, se relacione com alguém que te respeita. Não queira só o teu corpo, que venha te respeitar acima de tudo. E eu falava pra ele, me aconselhava, porque a gente foi virando muito amigo, depois virou até melhor amigo. E ele falava pra mim, eu falava pra ele, eu nunca vou encontrar alguém, acho que eu nunca vou ser amada dessa forma. Vou morrer solteira. Então, a gente ficou esse tempo, foi necessário esse tempo sem se falar, só via status. Ele que curtia as coisas minhas, bem raro. E o interessante também que eu observava nele, gente, tipo assim, só foi confirmando cada vez mais que ele era uma pessoa diferente, um menino diferente, né? É que ele nunca curtia foto minha, sabe? Ali, foto minha. Tudo que ele curtia meu era relacionado à Bíblia, era relacionado à igreja, né? Era relacionado a Jesus. Não era foto minha, não tinha aquela coisa de ficar paquerando, não tinha essas coisas. Isso eu achava muito diferente nele. Porque os meninos hoje em dia, né? Eles vão muito pela... Não que não tem que ter, né? Essa atração, essa coisa. Mas às vezes eles chegam na menina de uma forma muito errada. Através de uma foto, através de uma coisa. Porque tem aquela coisa, antes de elogiar, respeita, trate com carinho, porque tem muitos que acham que é elogiando toda hora, nem conhece, sabe? Você é muito bonita, você é muito gata, você não. Tem menino que não gosta disso. Ela quer criar uma intimidade, um relacionamento aliante. Aí depois que você conhece, depois que ela falou assim, que quer ter algo contigo, aí você pode elogiar, nossa, você é bonita, mas agora assim de cara, que isso não convém pelo caráter de um cristão. Acima de tudo, deve respeitar. No momento certo, você vai poder elogiar.
E aí, não deu certo. Não deu certo, e aí eu fui percebendo por quê. Porque ele foi voltando a curtir minhas coisas, né? Deus falou de que igreja. não era e tal. Deus usou pessoas para falar pra ele. Falar que não era e tal. E também agora essa pessoa tá boa, tá bem, tá com uma pessoa que ela ama. E tudo Deus tem propósito, como eu falei. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tá tudo certo. Não ficamos brigados, né? Se falamos normal e deu tudo certo. Aí ele, não sei, eu comentei isso com alguém, acho que eu comentei sobre a gente com alguém. Aí foi lá, essa pessoa me aconselhou. Eu não queria mandar mensagem pra ele, eu tava bem. Eu tava um pouco chateada, eu confesso. Porque na minha cabeça, como ele me tratava bem, aquela coisa, eu achei que eu tava passando pela mesma situação de novo. Tipo, pela forma como ele me tratava bem, as coisas, eu tava achando que ele tava criando sentimento. E pra você ver como ela tava enfurecida, nem sei que existe isso, que nesse meio tempo ela fez uma carta que ela gostava de fazer. Quem me conhece sabe, eu gosto de escrever, então eu escrevo muita carta pra falando de Deus. mim, do porquê eu fiz isso. Eu revoltada na carta, gente. Eu fico lendo essa carta e fico, meu Deus do céu, o que eu tinha na cabeça? Ainda bem que Jeová teve misericórdia do vosso servo, senão filho, nem estaria aqui pra gravar. Aí eu falei, cara, mais uma vez, cara, eu abri meu coração, mais uma vez, uma pessoa conversava todo dia, tá? Mesmo que fosse só na amizade. Descobriu muita coisa sobre mim, mais uma vez, falei, poxa Senhor, mais uma vez tal. Aí, o que eu tava falando? O TDAH. Acho que era a respeito disso, que não deu certo e tal. Aí, enfim, eu mandei mensagem pra ele, uma pessoa pegou, me aconselhou e falou assim... Que você não queria mandar mensagem. Eu não queria. Tava assim, não vou mandar. Aí a pessoa falou assim, manda se mensagem, errou, porque você não sabe. Se a gente errou a igreja, você bota aí no comentário. Se a gente errou. Você não sabe. Enfim, manda mensagem. Aí eu fui lá e mandei mensagem e foi aí que ele falou, não deu certo, ele falou que não era, que seria uma pessoa que ia atrapalhar meu ministério e tal, enfim. Aí eu falei que eu já sabia. Já. Aí foi aí que eu falei, eu sabia que não era pra você. Mas eu também... E aí a gente sabe, né, que as mulheres, quando acontece isso, elas gostam, né, quando falam. Eu sabia, ela gosta quando o varão quebra a cara. Essa é a realidade. Aí foi aí que ele foi abrindo o coração dele, falando que... Elas gostam de sempre estar certo. Não tava muito... Não é que não tava muito não, mas tipo assim, uma coisa que, né, tava orando ali e não deu certo Deu e tal. certo. Não fui da parte de ninguém, só não deu certo. Então, aí desde essa volta a gente continuou sendo amigo. Aí, tipo assim, eu de começo, eu fui ficando muito na defensiva, né? Eu falei assim, eu não vou coisar, porque eu tava com mais confiança dele. Fiquei assim, será? Aí conversava com ele, até falava com uma amiga minha, olha, voltei a conversar com o Lucas e tal. Não deu certo, mas vou ficar na defensiva, não vou me abrir tanto, aquela coisa, porque eu tinha muito medo. Aí foi lá, acabando que eu não consegui. A gente foi se aproximando cada vez mais, aí até que aqui em Guaba, né, onde eu moro em Guaba, ele mora em Balneário, teve um show, e nesse show ele foi também, pediu pra poder ir, e a gente era amigo ainda, Mas eu acho que já tava criando um sentimento já. Foi a partir desse show, desse dia aí, que ela viu o varão na beca, se apaixonou. E tudo mudou. A gente não passou a se ver mais como amigo. Foi a partir desse dia que a gente não estava se vendo mais como amigo. Porque quem me conhece sabe que eu não... Nada contra quem usa calça ou alguma coisa, mas eu não consigo. Todo lugar que ele vai. É de terno. E tipo, ele é uma pessoa que só combina com terno. E ele se sente incomodado. Se eu botar, por exemplo, se eu for numa igreja e eu colocar uma calça, uma blusa normal assim, um tênis, não eu não que seja consigo. Pecado, não mas seja tipo, pecado, né? Pra ele... Pra mim é bem diferente. É e por causa também do cargo eclesiástico, não só por causa do cargo, mas também o mistério que Deus tem comigo. Se talvez Deus não te incomoda assim, é o mistério que Deus tem contigo. Então, não estamos falando aqui que é pecado você usar calça ou... Não. É o jeito que Deus fala com cada um. É dessa maneira que Ele trabalha comigo. Não coloca outra roupa no ser eterno. Aí, como que se fala? A gente foi pro show, pra resumir assim. E aí eu conversando com ele no WhatsApp, porque eu cheguei primeiro que ele.
E aí eu fui falando assim, você já tá chegando e tal. E, gente, eu fui percebendo que do nada eu fui ficando nervosa. Tipo assim, ele falando que tá chegando, eu fui ficando nervosa. Eu falei, gente, por que eu tô nervosa assim? Tipo, é um menino. E seria a segunda vez que a gente ia se ver, porque a primeira vez que a gente se viu foi na pizzaria, foi a última, até aquele determinado momento. Porque depois a gente só se conversava pelo WhatsApp, mas nunca se viu. Aí, nessa segunda vez que a gente se viu foi no show. E aí eu fui começando a ficar nervosa. Ele falando, tô quase chegando, tô perto. Ah, tô aqui na praça, acho que é uma praça, uma quadra, sei lá. Aí eu fui ficando nervosa. Aí eu tava assim, tipo assim, e ele tava atrás de mim chegando com o povo da igreja dele, Com o pastor, a esposa dele e alguns irmãos da igreja. Aí ele foi chegando. Aí quando eu olhei pra trás assim, Acho que alguns jovens também. quem tava atrás de mim? Ele. Aí eu vi ele de terno, porque era o único diferente. Não é à toa que passou um rapaz, né? Depois até ele me entregou algo, pelo que ele falou. Ele falou até assim, de tão diferente que eu tava, ele veio assim, Você que é o pregador. você é o pregador? Aí depois voltou, ó, daqui a pouco você vai pregar. Aí foi no final que ele falou, ah, sabe por que eu falei isso? Porque Deus vai te levar em muitos lugares, então se prepara, estuda. Então foi esse mistério. E aí eu olhei pra trás e ele tava atrás de mim. Só que eu não fui falar com ele, tava cheio de gente, tava com vergonha. Aí foi lá, eu mandei mensagem, tipo que você fiz ali como se não tivesse visto ele. Aí depois eu fui até ele, falei com ele, só que nesse dia a gente não ficou muito junto. Eu fiquei bem em outro lugar e ele ficou lá com o povo da vida dele. Porque tinha Falam bem acontecido uma pouco. coisa desagradável ali, mas não queremos entrar em detalhes, né? É. Aí eu não fiquei perto dele não, deixei ele lá e tal. E aí ele até falou, depois quando chegou no WhatsApp, ele falou, poxa, gente, nem você falou direito. E foi a partir desse dia pra frente que a gente foi se vendo de uma forma completamente Isso aqui é diferente. interessante Tipo, porque nosso pastor, o seu ele pastor. tem visão, né? Quando eu falo assim, nosso pastor, assim, de todos, eles têm visão. Aí depois eu... Cismou comigo. Falou, quem é aquela jovem e tal? Aí eu falei, tá uma menina, gostei dela. Ela é uma menina posturada, tem postura. Eu falei, depois daí, eu falei, meu Deus. Aí depois, mais uma vez, acho que um outro dia, não sei se foi o nome dia, ele perguntou de mim de novo. Falou a mesma coisa. Se você relacionar, Lucas, é uma menina que tem postura, deu pra ver ali. Aí, desde esse dia pra frente, a gente foi se vendo de uma forma diferente. Não foi mais da mesma maneira. Do nada, sabe? Foi tipo criando um sentimento diferente. Só que a gente, tanto eu quanto ele, não falavam um pro outro. Né? Ficava aquela coisa ali, tipo, a conversa foi mudando, não era mais como amigo, assim. Né? Era uma coisa que, sabe, quando você tá demonstrando de forma bem direta que você tem um sentimento, mas você não fala exatamente. Era tipo assim. Mas foi, sim, o próprio Deus mesmo, porque é uma pessoa, gente, que quem me conhece na época sabe. Eu não tinha nenhum interesse. É aquela coisa de, por exemplo, você falar eu te amo, mas não falar eu te amo nessas palavras. Demonstrar amor. Aí a gente ficava muito em ligação até tarde, conversando sobre tudo e tal. Poxa, era tão bom. A gente ficava conversando e tal. Essa fase é muito boa, muito proveitosa essa fase de conhecer. E conversava muito, perguntava sobre tudo. Ainda mais aquela coisa de ficar observando. Porque o homem também ele é muito observador. O homem ele observa muito. Então, eu perguntava pra ele, né? Algumas vezes assim, algumas coisas e tal. E, enfim, a gente foi se conhecendo. Aí desde esse dia, a gente foi se vendo com outro olhar, mas não falou um pro outro. Até que chegou um determinado dia que na ligação a gente falou. E a gente falou, vamos morar e tal. E quis entrar em um propósito, eu até lembro. Só não lembro assim, acho que era especificadamente para Deus nos dar um sinal. Acho que foram 7 terça-feira. Então com cada um, Deus fala de uma maneira. Aí o que acontece? Deus ele fala muito comigo através de sonho. Eu tenho até medo porque os sonhos que eu tenho ou é tipo para tomar cuidado ou é o que realmente vai acontecer. É assim, certo de acontecer. Nesse período de oração, eu tava tendo muitos sonhos, a gente orando, tava tendo muitos sonhos assim específicos. E eu fui lá e mandar uma mensagem pra ele, tipo assim, de pessoas tentando atrapalhar, aquela coisa. Desde o começo, né? Depois mais pra frente a gente vai dizer sobre o nosso relacionamento, que foi um relacionamento que não começou mil maravilhas, mas com muita guerra. Com tempos de bonança. Então, porque geralmente começa aquela coisa, né? Tudo bonitinho, mas pra gente não foi assim. Então, desde o período de oração, Deus mostrava muitas pessoas tentando impedir. Até hoje, tem muitas pessoas que tentam atrapalhar. E eu mandava mensagem pra ele, Lucas, eu tive um sonho de tal pessoa mandando mensagem pra você.
Aí no mesmo dia a pessoa tinha mandado aquela mensagem. E eu fui tendo esses sonhos constantemente. E no mesmo dia, tipo, tava acontecendo aquela situação. Tipo, eu sonhava e tava acontecendo. Então Deus dava sonhos em questão de alerta, de vigilância, aquela coisa. E até hoje, né, é muita guerra, é muita coisa, mas Deus tem nos sustentado. E a cada dia nós vemos que nós estamos a prova viva de que esperar em Deus vale a pena. O que é pra ser seu não adianta, vai ser. E isso eu não falo só sobre relacionamento. Qualquer área da sua vida. Se for de Deus, não adianta. Você não precisa ter pressa, você não precisa estar procurando se autopromover de alguma forma. Deus ele vai agir, Deus ele vai trabalhar e Deus ele vai fazer. Então, independente se tem coisa para poder atrapalhar, coisa para poder tentar impedir, se Deus de fato tem plano, porque ele se responsabiliza apenas com aquilo que a boca dele fala, ele não se responsabiliza com os nossos sonhos, com os nossos projetos, não. Só se estiver alinhado com a vontade dele. Então, ele se responsabiliza com aquilo que ele planeja pra gente. E isso ele faz. Até um salmo que fala, né, que Deus ele frustra os pensamentos. Nas minhas palavras, assim, Deus ele frustra os pensamentos. Eu vou botar aqui o salmo, porque eu não lembro exatamente. Deus ele frustra os planos, os propósitos do homem em si, né, mas os planos de Deus permanecem para sempre, nas minhas palavras. Então tem um salmo que fala sobre isso, é um salmo que eu gosto bastante, e nos mostra que Deus ele nos frustra, sim, ele frustra assim os nossos planos, mas os planos que ele tem, o que ele determina, jamais pode ser frustrado. Então, eu louvo a Deus. No começo eu ficava assim, Senhor, nem parece que eu tô vivendo isso, porque pra mim, gente, quem me conhece mesmo sabe, era algo completamente impossível. E eu orava a Deus e falava, poxa Senhor, que seja uma pessoa que me entenda, que me ame verdadeiramente, do jeito que eu sou, porque eu tenho e tinha muita insegurança, que ame, assim, coisas em mim que eu não amo, né? Coisas em mim que eu olho pra mim e eu não consigo aceitar. Então, eram orações muito específicas. Eu sempre fui muito específica com Deus em relação à pessoa que eu queria ao meu lado. Não queria, e uma coisa muito específica que eu orava a Deus era para que não fosse uma pessoa ciumenta. Uma pessoa assim, ciumenta, essa coisa, porque eu não gosto de pessoas ciumentas, eu não gosto de pessoas que... E ele também não gosta disso. Porque a gente entende que a base de um relacionamento seja... Se tiver confiança, né, em relação a duas pessoas, enfim, aquela coisa, ou amizade, é a confiança. Porque se não tem confiança, não tem nada. Pra mim, ciúmes é bobeira, entendeu? Tipo, não tem uma coisa que não tem muita lógica. Claro que tem aquela coisa do cuidado. Do cuidado, né? Porque você tem que ser vigilante. Porque tem gente que a gente sabe que se a gente começar a ficar conversando, porque é tipo aquelas pessoas, não te respeita, tem medo. Na tua frente é uma coisa, mas se você sair de perto da tua namorada, ou se você sair de perto do seu namorado, começam as conversinhas, umas brincadeiras. É algo que você não vai ser leigo, né? Você não vai ser leiga, mas é aquele cuidado, mas assim, era algo que era muito específico. Eu falava pra Deus que não seja alguém ciumento, porque eu não gosto, eu não vejo lógica de ter ciúme, essas coisas. Não tem muita lógica pra mim. E eu nunca falo que eu não sou uma pessoa ciumenta, não sou considerada uma pessoa ciumenta, né? Eu sou bem tranquila em relação às minhas amizades, se ter outros amigos, eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a isso pra mim. Sempre fui bem de boa. Então o Lucas ele também sempre foi assim. E aí a gente começou, né, a orar, aquela coisa normal, e Deus foi confirmando. A gente não sendo merecedor, mesmo a gente sendo tão falho, a misericórdia de Deus permanece sobre as nossas vidas. Então, assim foi que a gente se conheceu. Eu me lembro que sobre a nossa história, assim, a gente não contou pra muitas pessoas, mas quem acompanha de perto, porque a gente não é um casal que a gente não tem muito amigo, só nós dois mesmo. Então, mas quem acompanhou assim de perto fala até que parece uma história de dorama, né? Porque eu assistia bastante dorama. Só faltou vir com guarda-chuva, assim. Porque foi assim, do nada, gente. Foi num momento assim que nunca... Tipo assim, numa pizzaria. O que você imagina? Pizzaria. Então, foi a prova de que Deus, ele faz quando a gente menos espera. Por isso que eu deixei esse salmo. Só que ano passado também, eu tive um sonho... em julho do ano passado, um sonho. Isso aqui eu vou contar mais pra frente. Eu tive um sonho e, sim, coisa assim que foi acontecendo com o tempo mesmo. A gente criou esse canal pra tanto compartilhar, né, as nossas experiências. Tem experiência que a gente vive no nosso relacionamento, porque, como a gente disse aqui, nosso relacionamento ele é bem diferente, né, no sentido de que, tipo assim, desde o começo, por mais que tinha pouco tempo, desde o começo a gente começou a se relacionar, porque quando a gente começou ninguém sabia. A gente foi falar depois, postar depois, né? Desde o começo teve muita guerra. Mas eu creio que
Deus ele tem algo muito maior. Então a gente criou esse canal para contar nossas experiências, Testemunhos. para contar mais pra frente, né? Quando a gente casar, quando a gente tiver a nossa casa, a gente Dia a dia compartilhar. também, o dia a dia, Isso. vlogs, Continuar dando continuidade à nossa história, né? conselhos. Porque é só o começo daquilo que Deus ele tem. Então eu fico muito feliz. Eu falo pra ele que eu amo a nossa história, como a gente se conheceu, como tudo se construiu, porque foi o próprio Deus. Não tem como, não foi nada forçado. Não foi nada tipo assim, nossa, eu queria aquilo ali. Não, só aconteceu. Então isso é muito gratificante. Deixa a gente muito feliz. E a gente, é isso, né? Não tem muito o que... Então não desacredite das promessas que Deus fez sobre a sua vida. Não desacredite. Se Ele falou que irá fazer, Ele irá cumprir. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo desse canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, da nossa trajetória. Até o próximo vídeo. E é isso, gente. Deus abençoe e que vocês ficam com Deus.